Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do nosso Copcast, diretamente da Copa Internacional 2024, um estúdio montado no centro daquela que é a maior feira do segmento da segurança pública. E são os acidentes positivos, né, de uma feira como essa, que não tem nada programado. Os convidados a gente às vezes encontra aqui no corredor, tem o barulho aí, que é normal em uma feira. A gente está no estúdio aqui, muito bem montado pela o streaming, mas a gente sabe que numa feira o barulho, né, não tem como dominar. E eu tive a oportunidade aqui de conhecer o Christian, que é subsecretário de Integração de Minas Gerais. É até uma estrutura que a gente tem uma certa dificuldade, porque é muito diferente da estrutura da Secretaria de Segurança Pública do Estado, do Distrito Federal, que é onde eu trabalho, né? É muito um pouco também assemelhada ao Rio de Janeiro, né, em que há uma maior autonomia das polícias. E o Christian vai poder falar aqui um pouco dessa árdua tarefa de integração que ele tem pela frente. Seja muito bem-vindo, Christian. Muito obrigado, Coronel. É um prazer estar aqui no podcast Opinião Segura, né, aqui no COP, né, como o senhor falou, é um evento espetacular, né, o maior evento policial da América Latina, e a gente está aqui, né, transitando, encontra tantos colegas, tantos pares, e a gente enriquece tanto o nosso conhecimento, né, por meio de muitas trocas. E sim, a subsecretaria a qual eu estou à frente na Sejusp, na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ela é responsável pela integração entre as forças de segurança do Estado e também com outras forças, né, e outros órgãos em âmbito estadual, municipal e federal. Então, como é que é o arranjo, né, institucional lá em Minas Gerais? Como o senhor mesmo mencionou, nós temos a Secretaria de Justiça e Segurança Pública e a Polícia Penal, por exemplo, e o Sistema Socioeducativo estão debaixo dessa estrutura, e temos as estruturas autônomas, que são independentes, são outras secretarias, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros em Minas Gerais também é Segurança Pública. Então, a pasta a qual eu estou à frente, né, nesse momento, ela faz esse arranjo, inicialmente, né, entre essas 4 estruturas de segurança pública do Estado, né, para que a gente converse, a gente caminhe na mesma direção. E ela também é responsável por fazer esse arranjo entre outras estruturas, né, como eu mencionei, do Estado, que são envolvidas com segurança pública. Como eu escutei de vários palestrantes aqui no COP, segurança pública não é só polícia. A gente aprende que segurança pública é um arranjo, é uma convergência de ações e de iniciativas, né, que vão para além da segurança pública. E, Christian, na curta conversa aqui que eu tive com o Christian, já me identifiquei em vários aspectos, inclusive é um acadêmico, né, possui doutorado e tem seus estudos voltados à atividade policial e atividade de segurança pública. É policial também, delegado, né, da Polícia, agente da Polícia Federal. Então, assim, quer dizer, conhece do chão da fábrica, e os senhores vão ter oportunidade de perceber que a maioria dos entrevistados aqui do Copcast são policiais que se destacaram em seu meio, procuraram conhecimento, estudo, realizando mestrado, doutorado, e estão trazendo conteúdo de qualidade. Afinal, a gente precisa, de forma científica, achar soluções credíveis, né, para conseguir enfrentar de maneira adequada a violência e a criminalidade. E quando a gente fala de integração, doutor Christian, assim, se é difícil, às vezes, sob um guarda-chuva de um secretário de Estado de Segurança, né, que tem ali administrativamente forças subordinadas a elas, essa integração ela é mais difícil, é difícil. Eu fico imaginando numa estrutura como essa do senhor também. Então, o importante papel que o senhor tem de integrar todas essas forças, falando a mesma linguagem, até porque o criminoso e o mundo do crime está lá fora, e a gente precisa de unir esforços, né, para combater e enfrentar. Há singularidades, há particularidades em qualquer lugar do mundo. As polícias, né, a gente acostuma ver no filme, né, chega o cara da CIA, do FBI, sempre há essas questões. Isso não é uma questão só nossa, né, o ser humano é assim. Então, e integrar é muito mais que necessário, porque a gente percebe que ainda há uma lacuna, um espaço, um distanciamento muito grande entre as forças, até dentro do próprio Estado, né? A maioria dos policiais aí que estão nos acompanhando sabe do que eu estou falando, e o Christian tem esse importante papel aí de maneira até mais acentuada, promover essa integração, essa fala, essa comunicação. Eu imagino que não foi à toa que te escolheram, porque tem que ser um bom mediador, né, meu velho? Acho que o principal, Coronel, é o diálogo, né? Mediação, e a gente aprende pela experiência, erros e acertos, principalmente pelos erros.
Eu erro muito, mas cada erro eu aprendo alguma coisa que é útil. Então, o que eu vejo nesse arranjo, que é uma questão fundamental que o senhor mencionou, é isso. Nós temos do nosso lado a necessidade da gente se integrar, porque o nosso oponente, hoje anda junto com muito mais facilidade, ou seja, o lado das facções criminosas, né? E é uma matéria que eu cubro, porque é em parte dos meus estudos acadêmicos, que é o crime organizado transnacional, em que nós vemos uma crescente integração entre facções do Brasil, Colômbia, Venezuela, África, Europa e por aí vai. E eles se associam de maneira muito simples, eles são muito desburocratizados. Basicamente, por uma conversa de WhatsApp, eles fazem grandes alianças e grandes negócios. Nós não podemos ser assim. No lado do Estado, há uma necessidade de formalizações, convênios, termos de cooperação, etc., que elas são inevitáveis. Mas, para além disso, eu acho que o que mais me desafia nesse trabalho, e para mim é um grande fator motivacional, é o seguinte, que integração depende de você conhecer com quem você trabalha. Então, se eu estou uma secretaria e eu tenho uma secretaria de polícia civil, militar e bombeiro, com estruturas, com culturas institucionais bastante distintas umas das outras, antes de começar a cooperar, eu tenho que conhecê-los. Então, conhecer uma polícia, conhecer um bombeiro, conhecer uma polícia judiciária, uma polícia ostensiva e, para além das polícias, conhecer outras secretarias e quais são as necessidades deles, a cultura institucional, que uma vez que você conhece essa cultura, essas necessidades, a cooperação flui muito mais fácil. Por quê? Eu vou saber, né, buscar a entrega que eles precisam e vice-versa. Isso não é diferente no relacionamento humano, né? Quando a gente se relaciona, né, seres humanos, de amizade, casamento, etc., você conhece a pessoa. Depois que você conhece a pessoa, é que o relacionamento começa a evoluir. Isso não é diferente institucionalmente, porque há essa necessidade. E a minha vida na Polícia Federal, desde o início da minha carreira, eu comecei no estado do Amazonas, né? Eu fiquei na fronteira há algum tempo, depois eu fui para o Mato Grosso do Sul e andei um bocado por aí. O que eu percebi é que desde o início da minha carreira eu fui envolvido em estruturas integradas. Seja lá na Amazônia, olha, você tem que integrar com Peru e Colômbia, porque você está na fronteira, na trifronteira norte. Olha, você tem que integrar com as Forças Armadas, com outros órgãos federais, com as polícias do estado. Então, tudo isso é uma caminhada, né, coronel, de aprendizagem. Porque nada vem de graça, né? Quando a gente estuda, a gente aprende isso. Está lá no doutorado para parir uma tese de doutorado, né? Uma dissertação. É suor ali, concentrar foco. Isso não é diferente em qualquer atividade profissional. Então, é o fruto do esforço, né? E, para mim, isso é fascinante porque integração, ela não é natural. A gente tem que buscar. Eu acho que essas buscas é que nos fazem querer sempre andar para frente. E, doutor Christian, a respeito dos seus estudos, e aí é uma percepção que eu tive quando eu frequentei a Universidade de Coimbra, a Faculdade de Direito, fiz o meu mestrado, meu doutorado lá, tive a oportunidade de fazer um curso na Brigada de Intervenção do Exército, de Missão de Paz e Ação Humanitária nesse período, fiz um curso de contra-terrorismo na Polícia de Segurança Pública e destinei o meu estudo para tentar estudar e compreender um pouco a atividade policial na Europa. E o que eu me apercebi, pelo menos isso há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu acho que mudou um pouco, mas é um foco e uma atenção muito mais especial a essa questão dos crimes do colarinho branco, né? Dos crimes transnacionais, sobretudo por Portugal estar na União Europeia e ali não haver fronteiras, então há um envolvimento ali, há a questão do crime, ele se correlaciona muito entre os países, né? E a gente via também a questão da preocupação aos ataques, né, terroristas, né? E eu percebia que, poxa, no Brasil não era tão candente essas discussões, pelo menos assim, quando eu olhava a parte doutrinária, lançamento de livros, artigos científicos, eu percebia que há uma lacuna ainda no tratamento desses assuntos, que hoje a gente percebe que o Brasil há necessidade de um estudo mais aprofundado em todos esses aspectos, né, que envolvem o crime, né? A gente percebe já o crescimento do PCC e muitas informações a respeito já do envolvimento do PCC com inclusive entidades terroristas no mundo inteiro. Então há uma preocupação constante nesse aspecto, né? Então, seja o policial militar, até o guarda municipal, na rua,
ele pode se confrontar com realidades, né? A gente tem a USP na Escola de Estudos Multidimensionais, eu até tive a oportunidade de fazer já 2 cursos lá na USP a respeito, e a gente percebe que eles têm uma consciência e vêm já procurando estabelecer um caminhar nesse sentido de deixar as instituições policiais mais bem preparadas e antenadas para esse crime que ele não tem mais fronteiras, né, nos dias atuais, né? Exatamente, Coronel. Uma coisa que o senhor mencionou que é muito importante é que o Brasil está começando a suprir essa lacuna de pesquisa científica com o campo, né? A gente, durante muito tempo, foram 2 universos muito distintos. Havia os pesquisadores de segurança pública, etc., e havia o lado de cá as forças de segurança. Nós éramos objeto, né? Era objeto de estudo e não sujeitos dos estudos, né? Perfeito. E isso tem mudado, né? Como o senhor, eu, diversos outros colegas que a gente conhece, que eles foram para a área acadêmica se aperfeiçoar. E eu, quando comecei essa caminhada acadêmica, né, eu voltei a estudar, que minha formação original é em Direito, e foi há 12 anos atrás que eu comecei o mestrado. Eu me lembro nitidamente, né? Eu era o único policial naquele curso que eu fazia na PUC Minas. E como você era o único policial, não havia muitas pesquisas na área de segurança, muito interesse, só que os professores começaram a se interessar, porque o policial vai trazendo a sua realidade do dia a dia. Então, a partir daquilo ali, mais outros colegas pesquisadores que não policiais se interessavam pelos temas, outros colegas policiais depois entraram no mestrado, no doutorado, fizeram todo mundo lá. Inclusive, até a universidade criou depois uma linha de pesquisa, né, a PUC Minas, na área de Relações Internacionais, aprovada pela CAPES em Inteligência, Crime Organizado e Terrorismo. Me parece que uma das únicas do país. Isso fruto dessa cooperação, dessa convergência do policial que quer buscar conhecimento e da academia que queria trocar experiência com o policial. Aí a ESEM, né, é a Escola de Segurança Multidimensional do Instituto de Relações Internacionais da USP, que também é um grande foco, um exemplo, um farol. Eu tive a oportunidade, o privilégio de ser convidado para ser professor no curso legal. de Mercados Ilícitos. Mercados Ilícitos. E foi justamente a minha área, foi a minha tese de doutorado, foi a convergência entre terrorismo e crime organizado. E foi uma iniciativa fantástica, porque, né, policiais de toda a América Latina... Tem uns 4 edições, né? Umas 4 edições, exatamente. Então o Brasil está avançando muito nisso, em analogia com o que os europeus e os Estados Unidos já fazem há muitos anos. Então, nos Estados Unidos, eu me lembro bem, quando eu comecei a estudar terrorismo, uma das minhas tarefas foi estudar aquele relatório da comissão do 11 de setembro, né, que logo depois do ataque da Al-Qaeda às Torres Gêmeas, vários órgãos de segurança e órgãos públicos norte-americanos sentaram para falar o que deu de errado, o que aconteceu que as Torres Gêmeas foram atacadas, por que aconteceu isso? E 4 anos depois, em 2004, eles publicaram um relatório de 1000 páginas e basicamente era um meia-culpa, falou, erramos aqui, erramos ali. Foi um instrumento de estudo que o mundo inteiro estudou. E eles nos mostraram de maneira cabal que, olha, se eu não tenho uma pesquisa caminhando em convergência com a atividade de defesa e segurança, eu vou estar prejudicado. Então eles viram que isso lá atrás, que era muito importante. Então, os Estados Unidos, isso é muito avançado. A Europa já avançou muito nisso também. O intercâmbio entre universidades americanas e europeias com o Brasil também tem avançado nessa área. Então eu vejo com bons olhos o caminho para o qual o caminho no qual o Brasil está trilhando, porque essa aproximação entre academia e segurança pública está sendo cada vez maior. Lá em Minas a gente vê muito isso, tem 3 centros de pesquisa notáveis no Minas Gerais, a proximidade muito grande com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Secretaria de Segurança. E nosso papel, né, como pesquisadores e policiais é fomentarmos isso, né, Coronel? E avançarmos isso. E em Minas Gerais eu posso te dar o exemplo do Major Francis. Eu acho que eu já falei isso umas 8 vezes no nosso podcast. O Major Francis é caveiro explosivista, né, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E eu brinco que ele coleciona pós-doutorados, né? Exatamente. Ele já tem uns 4 ou 5, né? Isso então, mesmo. Isso fica muito nítido, né? Porque até um tempo atrás, né? O cara não estudou, vai ser polícia, né? Muitos, eu me lembro, quando eu era mais novo, alguns escondiam que eram policiais, né? E hoje não, hoje a profissão tem sido valorizada cada vez mais, a profissão policial. Nós temos recebido nos cursos de formação, por exemplo, no caso da Polícia Militar do Distrito Federal, já exige esse nível superior, então recebemos mestres, já recebemos até doutores, né, como aluno de formação no curso. E o plantel de mestres e doutores tem se ampliado consideravelmente. No caso da PMDF, eu tive a honra de participar. Nós credenciamos o nosso instituto como uma instituição de ensino superior credenciada junto ao Ministério da Educação. Temos revista, núcleo de estudo.
E, por exemplo, a Academia da Polícia Federal, que eu tenho a honra de fazer parte do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Ciências Policiais, que é uma grande referência. Eu acho que talvez o maior incentivo, que às vezes nem todo mundo conhece, a produção de conhecimento na área das ciências policiais é da Academia de Polícia Federal, através da sua Revista Brasileira de Ciências Policiais, que desenvolve um trabalho de excelência, publicando, né, diversos artigos científicos. Eu já publiquei lá. Então, esse movimento, né, de uma polícia de fato moderna, científica, que acabou o tempo do eu fiz porque quis. Exato. O cidadão hoje, ele tem informação, tem conhecimento, a legislação ela é muito exigente nesse aspecto, né, no respeito ao direito de vir do cidadão, e para você chegar ao cidadão, promover uma investigação, tem que estar pautada no direito, e você tem que, nos arranjos que você faz na sociedade, sobretudo as polícias militares, né, quando você tira uma viatura de um local, quando você tira o policiamento de outro local, você tem que dar respostas e fundamentar a sua ação para a sociedade, né? E a gente já tem análise criminal, a gente tem a teoria econômica do crime, a gente tem o rearranjo arquitetônico visando a prevenção criminal, que são respostas que a ciência dá para que o gestor possa, não, olha, eu tirei o policiamento desse local e coloquei aqui, com base nisso, e aí a sociedade, a imprensa tem respostas adequadas, né? E a gente pode promover esse diálogo com a sociedade. O senhor mesmo mencionou, né, a RBCP, a Revista Brasileira de Ciências Policiais, que está, né, sediada ali, né, na Academia Nacional de Polícia, é um desses instrumentos, porque, inclusive, muitos dos artigos ali publicados são frutos de pesquisa de vários policiais, Exato. Brasil afora. Então, é um instrumento de divulgação do trabalho de pesquisa do policial, é um instrumento de diálogo com a sociedade e com o mundo acadêmico como um todo. E eu acho, Coronel, que a Polícia Federal teve uma sacada genial há uns 15 anos, quando ela criou um regulamento interno, um regimento interno, não sei o nome do documento, se é uma instrução normativa, que ela buscava, então, incentivar o policial a continuar seus estudos, em mestrados e doutorados. Foram para o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Vários Interna. foram, exatamente. Dr. Guedes Valente, que eu tive a honra, eu acho que o senhor conhece, né? Sim. Foi um grande vanguardista, né? Sempre está aqui no Brasil. E eu tive a honra de participar da defesa da tese dele de doutorado na Universidade Católica. Se eu não me engano, foi católica, eu acho que ele foi. E um grande amigo, né? Exatamente. Essas iniciativas, elas, pensa bem, quando eu fiz lá atrás, o meu mestrado e doutorado que eu fiz na PUC Minas, foram integralmente financiados pela PF. Então, como é que ela fazia? Tinha uma instrução que dizia, olha, nos próximos 4 anos eu tenho esse interesse estratégico. Se você tem um plano de pesquisa aprovado por uma universidade, no mínimo CAP 5, submeta, se for interessante, você será patrocinado. E eu fui um desses que teve o privilégio de ser patrocinado para estudar. Mas o interessante é que a PF estabeleceu assim, olha, agora você tem que dar contrapartida. Você tem que publicar artigos, dar palestra, lecionar, participar de seminário, congresso. E assim, para quem gosta, é o mundo ideal. Então, o que eu fazia na parte prática, nas operações policiais, investigações, trazia da academia as teorias, testava na prática e vice-versa, escrevia os artigos. E com isso, centenas de policiais federais foram capacitados por meio dessa inovadora iniciativa de patrocinar os estudos e depois cobrar do policial aquilo. Claro. Então, no futuro, quando eu estava já, né, no meio do doutorado, olha, nós vamos fazer agora uma revisita da doutrina de terrorismo, de contra-terrorismo da PF. Christian, você está estudando, então vem ajudar. Olha, nós vamos lançar uma operação de grande envergadura. Ah, não, você estudou terrorismo, pago por nós, agora você vai participar da operação. Então você vê a aplicação prática do seu estudo acadêmico e a instituição policial por trás daquilo, te alavancando, te colocando para frente. Todo mundo ganha, é uma relação de ganha-ganha, né? O policial ganha porque ele está estudando, está ganhando conhecimento, a instituição ganha, que colocou ele para estudar, ganha conhecimento e aplica na prática. Isso é muito bacana. Perfeito, doutor Christian. Infelizmente a gente não tem mais tempo aqui a gente podia levar aqui umas 2 horas, ainda mais quando a gente encontra aí um policial capacitado como o doutor Christian. Muito obrigado aqui pela presença do nosso stand aqui no nosso Copcast, doutor. Muito obrigado, Coronel. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite para estar aqui no Copcast, né? Ter esse momento especial com o senhor.
E agradeço muito essa iniciativa e parabenizo por ela, porque assim a gente propaga as boas ideias dentro do nosso meio policial e fora do nosso meio policial, né, para os futuros aspirantes à polícia ou aqueles que, né, gostam de trabalhar conosco. Muito obrigado, doutor Christian. E esse foi mais um podcast aqui diretamente da Copa Internacional 2024. Espero você no próximo episódio. Forte abraço. Doutor Christian. Coronel, obrigadão, viu?